Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui reunidos para mais um estudo da nossa querida Casa do Caminho. Então, nesse mesmo pensamento de amor, de fraternidade, de caridade, a gente pede a todos os mentores dessa casa, principalmente ao nosso querido Dr. Hermann, que possa nos inspirar, nos intuir e nos orientar, para que o estudo da noite de hoje possa ser acolhedor e toque aos nossos corações, fazendo com que nos modifiquemos para caminharmos, darmos mais um passo na nossa estrada. Que assim seja, graças a Deus. Então, já envolvidos, já tendo a presença desses nossos queridos do nosso lado, nossos queridos mentores, todos nós temos essa companhia extraordinária, da qual jamais devemos esquecer, né? A presença, a amizade, o amor incondicional de cada um dos nossos mentores. Imaginem vocês que são aqueles que nos escolheram, aqueles que nos conhecem profundamente e que se dedicam durante toda uma encarnação a estar ao nosso lado, a nos soprar os melhores conselhos, a torcer por nós, a vibrar, a nos intuir. Então, que aproveitemos bastante essa oportunidade desse amigo que está o tempo inteiro conosco, sempre torcendo por nós e principalmente fazendo-nos lembrar que Jesus, nosso mestre e nosso orientador maior da nossa caminhada, que nós nunca desistamos desses momentos de dificuldade em função das nossas fraquezas, e sim, sigamos adiante. O tema da noite de hoje vai falar das penas e gozos terrestres, está dentro do Livro dos Espíritos, e vai da questão 934 até a 936. E ela trata de um assunto que a todos nós ela atinge. Fala da perda dos entes queridos. Então, quando nós estamos encarnados nesse planeta, nós estamos sujeitos a muitas perdas. E talvez a mais dolorosa, se não a pior de todas mesmo, é a perda de alguém que a gente ama, alguém que a gente acredita que é essencial para a nossa vida, nossa caminhada e, portanto, muito difícil de nos separarmos. E daí a pergunta que Kardec faz nessa primeira questão sobre esse tema é se a perda desses entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Então, nesse momento, Kardec quer validar, quer saber dos espíritos se essa dor, que é tão intensa, tão forte, tão real, que acontece, que atinge a ricos e pobres, a todas as etnias, a todas as sociedades de um modo geral, se ela é válida. E os espíritos respondem que essa causa de dor atinge o rico, o pobre, mas representa uma prova ou uma expiação e é comum e é a lei. Ou seja, ela é uma dor, ela é lícita, ela existe, ela é real, mas ela está dentro dos parâmetros da lei. E a pergunta que se sucede fala sobre se seria o que pensar da opinião dos que consideram profanação às comunicações de além-túmulo, já que na doutrina espírita, além de nós termos o entendimento da imortalidade da alma, nós também aprendemos sobre a comunicabilidade dos espíritos. E os espíritos nos dizem que não pode haver nisso nenhum tipo de profanação, desde que a gente o faça com respeito, com recolhimento principalmente, e a evocação seja praticada convenientemente. Então a gente vai vendo que a grande preocupação nossa que acontece quando nós perdemos os nossos entes queridos é a ausência da presença material
que é tão importante, já que nós vivemos no mundo material, nós temos a necessidade do físico, o contato visual e o contato da comunicabilidade. E aí para fechar, porque são na verdade só 3 perguntas esse tema, ele fala assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam, né? O que causa nesses espíritos que já partiram? E os espíritos nos explicam que a dor ela é sentida, que todo sentimento é percebido pelo nosso querido que partiu, mas que a dor exacerbada, a dor extrapolada, ela causa um sofrimento a esse nosso querido que já partiu para o plano espiritual, porque ele vê ali uma situação de falta de fé, de não crença em Deus, né, da não compreensão da imortalidade da alma. Então a gente tem 3 pontos aqui que são, pode parecer assim até simplórios, mas eles são extremamente profundos para que a gente possa entender essa questão da perda dos entes queridos. Porque se nós conseguirmos fechar esse triângulo do entendimento do que a morte física do nosso corpo físico, o afastamento, né, visual e material dos espíritos está dentro da lei, que nós podemos continuar a nos comunicar com os nossos queridos e que eles nos escutam e nos ouvem e nos sentem, né, se nós fecharmos esse triângulo, nós estaremos muito mais consolados, nós estaremos compreendendo o processo da vida. Para esse entendimento, né, porque é muito fácil falar quem está aqui desse lado e não está vivenciando momentaneamente esse processo. Muitos de nós, durante esse período da pandemia, vivenciamos essa situação e tivemos que fazer uso de todo esse conhecimento que a doutrina nos traz para que nós não entrássemos em desespero, porque muitos perderam a vida, né, a vida terrena, em função da pandemia, outros perderam por outras comorbidades, outros perderam porque a lei da vida assim estava já escrita e designada. Então, ficou um pouco mais focado nesse momento essa questão da morte. Mas a gente precisa ir em busca do conhecimento para que o conhecimento possa nos esclarecer e acalmar o nosso coração e fortalecer principalmente a nossa fé. Porque nessa hora a nossa fé é testada e ela só vai ser testada se o nosso conhecimento não estiver muito bem embasado. Então a gente vai no nosso querido Leon Denis, que tem um livro que é absolutamente imperdível, que é o Depois da Morte, e num desses capítulos do livro, que vocês têm que ler inteirinho, tem que é o capítulo 15, mas o entendimento do que é a vida. Então, esse capítulo é tão maravilhoso, porque quando a gente entende o que é a vida, a gente aceita o que é a morte, né? Falar de morte, falar de mortos, sem a gente entender o que é a vida, fica que é quase sempre o que acontece, faz com que a gente sofra mais. Então, para a gente entender o que é a vida, ele vai decorrendo, ele vai passando por várias situações e ele usa uma aplicação, que é uma aplicação da ciência e que a gente começa a perceber em toda a natureza, que ele denomina como a lei circular, né? A lei circular, ele diz que é a lei que preside todos os movimentos do universo, de toda a evolução da natureza, da história, da humanidade, dos dias, dos anos, dos séculos, né? Tudo renasce, absolutamente tudo renasce. Se nós observarmos, as estações do ano, elas se repetem, elas cumprem um ciclo. Se nós olharmos a natureza em termos da agricultura, das plantações e da nossa flora, né, e fauna, a gente também percebe o ciclo que acontece tanto com os animais quanto com as plantas. Se nós vamos olhar as marés também são cíclicas. Se nós olharmos as estações da Lua, né, as fases da Lua também são cíclicas. Então,
Quando nós observamos o que a natureza tem para nos ensinar, nós estamos aprendendo sobre nós mesmos. Então, ele usa essa lei, que é a lei a lei circular, como ele chama, para que a gente possa entender o ciclo da vida. E aí, ele diz uma coisa muito bonita: todo ser já existiu, ele renasce e sobe, evolui numa espiral. Então, ou seja, nós nascemos simples e ignorantes, né? Fomos criados simples e ignorantes e vamos repetindo essa lei circular, só que cada vez nós vamos ampliando esse nosso raio, porque numa espiral de conhecimento e de amplitude, né? No início, nós tínhamos que ter muito pouco espaço, porque o nosso conhecimento era muito pouco, mas a necessidade que nós vamos adquirindo em cada encarnação faz com que a gente torne esse nosso círculo uma grande espiral. Então, isso tudo é muito bonito. E ele diz mais: todo ser já existiu. Então, isso é tão bonito, né? É preciso renascer, é a lei que também evolui em um círculo cujo centro é Deus. Então, Deus é a espinha dorsal, é o que nos alimenta para que a gente possa florescer, crescer e se multiplicar. E baseado nesse princípio que Leon Denis desenvolveu, né, ele vai dissertando sobre as idades da vida. Olha que coisa interessante. Ou seja, ou idades da vida ou fases da vida, né? E ele faz uma comparação com as estações. E ele assim tem o primeiro estágio, que é o nascimento, e até a primeira infância, né? Que ele é longo, ele é delicado, ele é uma adequação vibratória que o nosso espírito está fazendo ao novo corpo, né? É um movimento fluídico intenso, onde as células estão se multiplicando, né? O espírito, e ele usa um termo muito bonito, o espírito dormita no envoltório material. O que ele quer dizer com dormita, né? É como se fosse uma hipnose, aquele momento onde a gente pode acontecer, aonde acontece, inclusive, o nosso esquecimento do passado, onde nós temos ainda alguns reflexos das nossas vidas passadas, daí as crianças se lembrarem de algumas coisas, né? Mas nós estamos já entrando nessa nova situação. Mas as nossas potências estão todas lá, estão todas registradas lá. E elas têm as raízes no inconsciente. Por isso, a gente vai muitas vezes nos recordando, né? E aos 7 anos é que mais ou menos se completa esse ciclo, esse primeiro ciclo. E aí a gente tem a consolidação da semente. E aí nós entramos em que fase? Na fase da juventude, que caracteriza o quê? A opulência, a plenitude da vida, a superabundância das coisas, tudo é muito intenso, tudo é muito forte, tudo é muito gostoso, e é nesse momento que a gente sente um impulso muito grande para o futuro, porque isso está dentro de nós, já é inato, né? Essa necessidade da gente amar, da gente ser amado, da gente se comunicar, de se relacionar, né, do jovem, de não ter medo. Por quê? Porque a gente está dentro de um corpo novo, totalmente poderoso, se achando imortal, né? E é o momento do impulso, das aventuras, das escolhas, das grandes esperanças, né? Então, o momento da juventude é um orientador do nosso destino, porque as nossas escolhas ali, elas vão determinar para qual caminho nós iremos seguir, né? Então, as nossas potências nesse momento, as potências da alma, que também é um outro estudo de Leon Denis, que todos precisam compreender, porque todos nós possuímos essas potências, né? Esse momento de semeadura, ele é um momento muito sério, por isso a importância da educação, da consolidação do lar, da família, porque é quando a gente se joga, está pronto para se jogar para o mundo. É como Leon Denis chama da primavera, ou seja, nós estamos na primavera do espírito, onde tudo é grandeza, tudo é beleza, tudo são flores, é a força e a beleza, né? Em seguida, nós vamos passando para a idade adulta ou idade madura, como ele chama, que ele diz que é a idade de ouro da vida. Por quê? Porque é a idade da frutescência, da frutificação. Aquela semente, né, já
está em momento de maturação e já está podendo gerar frutos. Então, as exuberâncias, aquela exuberância toda da juventude se acalma, não some, porém se acalma, suaviza, né? As ilusões começam a se desfazer, mas em compensação os amores se consolidam e a realidade começa a se apresentar sem tantos disfarces, sem tantas ilusões, né? E feliz o homem de cujo coração guardou fé nos seus primeiros dias. Claro, porque se ele teve a fé fortalecida naquele momento de impulso, agora ele tem ela consolidada. Caíram as flores e os seus coloridos perfumes, mas começaram a surgir os frutos na extremidade da alma. Então, nós vamos percebendo que esse momento, né, no meio da vida, mais ou menos, do que a gente entende como tempo de vida aqui, começa a amadurecer. Para essa fase, Leon Denis chama de período de plenitude, ou seja, o verão da nossa existência, né? E é muito importante preparar a colheita, porque os frutos estão ali, né? Os frutos virão em breve, a mente é preciso que esteja sã, né? Equilibrada, é preciso cuidar do corpo, é preciso ação, é preciso trabalho, é preciso harmonia, ordem, ou seja, é o ser integral em toda a sua plenitude, já tendo passado pela exuberância da juventude e agora já podendo usufruir daquele momento. É um momento ardente, cheio de luz, de calor, de força, né, de certeza. É o ponto culminante da beleza. Daí muitas vezes se dizerem, né, que a mulher, quando ela é mãe, é o momento mais lindo, embora você olhe uma adolescente e perceba uma beleza jovial, mas a beleza da maternidade, assim como para o homem, né, a paternidade e tantas outras situações em que a gente percebe essa compreensão maior, né? A partir daí, caminhado esse grande verão, como nós temos no nosso país, né, um país dos trópicos, atravessando esse grande verão, nós vamos entrar no outono, né, que é o que Leon Denis chama de a velhice, e ele fala disso assim com muita ternura e com muito amor, porque ele não trata o velho como a gente associa, né, a questão do velho estragado, do velho decrepitude. Não, de maneira nenhuma. O Leon Denis trata da velhice como uma fase da vida humana que não é deserdada dos dons da natureza, porque nenhuma das fases é deserdada dos dons da natureza. Pelo contrário, é a época aonde nós estamos entrando, assim, no passado o outono, e estamos começando a nos preparar para o grande inverno, que a gente já vai falar dele. Então, por que exatamente nessa última etapa da existência, a que precede o coroamento do destino, seria desolada e triste? Essa é uma pergunta que ele faz. Não, de hipótese nenhuma, é uma contradição, porque nós estamos trazendo na nossa bagagem o nosso melhor, toda a nossa experiência de toda uma vida, de 3 ciclos se completando e indo para o 4º. Mas imaginem, passamos pela juventude, passamos pela infância, pela juventude, pela plenitude da idade adulta, né? Então, a velhice, ela é bela, ela é grande, ela é sábia, ela é poderosa e ela é santa. E ele faz uma distinção assim que eu não tenho como deixar de falar com vocês aqui, né? Ele diz que a velhice é bela, porque ela recapitula a beleza da vida, né? O livro da vida. Ela extrai e resume o que foi bom nas fases anteriores, sem paixões ou sem ilusões, né? Sem os erros, né? Muitas vezes a gente, quando é jovem, comete aqueles erros pela falta de experiência. E ele também diz que ela é grande, que a velhice ela é grande porque a gente consegue ver o nada no que deixamos, né? Porque quando somos jovens achamos que tudo é poderoso e maravilhoso. E quando o tempo passa, a gente percebe que a beleza está lá dentro, na essência, né? E nós nos transformamos quase que como videntes, porque a gente passa a crer e a esperar em outros valores para nós, né?
nós amamos, nós podemos encorajar os jovens, né? Nós já temos essa vivência caminhando, porque o nosso coração não precisa envelhecer. Né? Não nesse sentido, o nosso coração ganha experiência, avança, abre naquela espiral. Né? E ele ainda diz, ai daquele que tem o coração velho, porque muitas vezes nós vemos jovens com corações velhos, desiludidos, desacreditados, sem energia. Então, se o nosso corpo está padecendo, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito não tem necessidade. E ele diz que a velhice também é santa. E por que a velhice também seria santa? Porque assim como a infância, ela é pura. E por isso ela se aproxima de Deus, né? Se assemelha a uma vigília mais prolongada, né? Da eternidade, aquele momento onde a gente está aguardando um grande encontro. Né? E aí a gente muitas vezes pega um idoso olhando, observando, e às vezes na nossa ansiedade nós falamos assim, nossa, ele está com o olhar perdido. Não, ele não está com o olhar perdido, ele está com um olhar contemplativo, já se permitindo a essa possibilidade. Né? Ele já tem um pé entre essas duas fronteiras, entre esses dois mundos, e ele chama de tarde da vida, com lindos poentes. Então, coisa mais bonita e serena do que nós vermos um poente, né? Nós assistirmos ao pôr do sol. Então, a velhice ela é visitada pelos espíritos, né, do invisível, ele nos conta isso, trazendo o eco da voz de Deus. Então, muitas vezes, os nossos queridos falam que estiveram, ouviram, né, já numa idade mais avançada, com alguém que já partiu. E por que não? Porque essa nuvem de permeabilidade que o nosso espírito, quando está no corpo físico, se fecha durante a vida, quando ele, da mesma forma que na primeira infância ele também tinha essa possibilidade, ele começa a retomar essa possibilidade da visão. Então, sempre que alguma pessoa de mais idade falar ou nos transmitir algum ensinamento, que ouçamos, porque muitas vezes isso pode ser um sinal para todos nós, que ainda estamos aqui em caminhada. Não é, portanto, a decadência, e sim um progresso, é uma evolução, é uma ampliação da mente. É o prefácio da morte, né? Da morte física. Então, passado esse outono, onde as folhas se secam, onde caem e tudo fica dourado, né? Que é tão lindo o outono, inclusive o céu do outono é maravilhoso, é chegado o grande inverno, né? Que nada mais é do que um segundo nascimento, conforme a lei. Né? Então agora a gente percebe que a vida, né? Essa lei circular que é a vida, ela teve o seu princípio, ela teve seu apogeu e ela teve, em todos os estágios foram importantes. Né? Porque a gente nunca morre sozinho e da mesma forma como não chegamos sozinhos aqui. Então, o que é importante que a gente saiba, né, nesse momento de dificuldade, quando a gente teve a partida de algum querido nosso, aquele que a gente considerava que estava no mesmo momento que nós e de repente ele já estava num outro círculo da vida e precisou, concluiu e chegou a hora. Se a gente começar a entender, olhar para a natureza, por essa escola maravilhosa que Deus nos permite observar todos os dias, a todos os dias um novo sol, a todos os dias uma nova noite, a todos os dias uma nova lua, por que não a todos os dias uma nova vida? Né? Que esse nosso querido que se encontra no plano espiritual receba de nós o nosso amor, mas o nosso entendimento sobre o ciclo da vida. Que ele perceba que nós podemos nos comunicar e que nós percebamos que ele pode nos ouvir através do pensamento, das vibrações, das preces, das lembranças sempre boas. Não vamos ficar nos lembrando dos momentos de tristeza, dos momentos de partida, porque os momentos de tristeza e dor de cada um é de cada um. Foi necessário, se aquele nosso querido passou, se foi por uma doença, se foi por um acidente, se foi por alguma morte mais drástica,
a cada um segundo suas obras. Cada um passa por aquilo que tem necessidade de passar, mas passou, porque tudo passa. Né? Então agora vamos lembrar daquilo que é a parte melhor, daquilo que esse nosso querido deixou em nós. Aquele que foi para o plano espiritual e que agora precisa da nossa melhor lembrança, da nossa melhor energia, da nossa melhor força, para que a gente nunca deixe esse nosso querido só, e confiante de que ele está agora no inverno, numa preparação, né? Carregando toda a sua bagagem moral, carregando toda a sua passagem, podendo fazer a diferença onde quer que ele esteja chegando e tendo uma compreensão melhor. Né? E para nós que aqui estamos, essa tristeza, essa dor, vamos utilizar da prece, vamos utilizar do amor que Jesus nos ensinou, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, de que a vida é imortal, que nós estamos aqui de passagem, que retornaremos e nos encontraremos e retornaremos mais uma vez ao plano terreno e tantas outras vezes quanto necessárias, até que já tenhamos condições de sermos espíritos melhores, mas enquanto isso, façamos a nossa melhor parte. Né? Não adianta a gente se desesperar, que possamos abraçar e confiar em Deus. E para que isso fique, que não pareça que que em momento algum eu não esteja falando da dor que muitos de nós sentimos e às vezes de uma forma muito violenta. E principalmente aqui minha dedicação àquelas mãezinhas que perderam seus filhos antes, porque para toda mãe, um filho que vai, ele vai antes. Né? É esse o sentido, por que antes? E Joana de Ângeles traz, e eu não podia deixar de trazer aqui para cada um de vocês, pequenos trechos de um ensinamento muito valoroso que ela traz, que nós podemos utilizar não só na condição de mães que perdemos os seus filhos, aquelas que assim passam por essa situação, mas todos nós que perdemos os nossos queridos. Os teus mortos prosseguem, apesar de invisíveis aos teus olhos, ela diz. Se fizeres um grande silêncio, em prece irás percebê-los e ouvi-los. Envolve-os sempre em memórias queridas, vibrações de amor e carinho longe do desespero, e eles se beneficiarão com as tuas preces. No dia a dia, ao recordá-los, reparte parcelas de amor, distribuindo-as com outras mães sofredoras do mundo. Ao invés de flores nos túmulos, 1 quilo de alimento à criança que tem fome. Entrega a tua saudade em visitas aos desesperançosos dos hospitais. Transforma a tua dor em energia e força em algum trabalho voluntário. E se tens vontade de abraçar teu filho, abraça outra mãe que sofre e encontrarás nela o calor do teu amor. A maior homenagem que nós podemos fazer a quem partiu é o bem que eu posso fazer em nome do outro alguém. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações e que nós abracemos com muita gratidão todos esses ensinamentos que a doutrina nos traz para o consolo da nossa alma e do nosso espírito. Graças a Deus.